Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui, ou melhor, vamos encerrar esse nosso projeto de revisão de direito penal para os concursos de delegado, que é promovido pelo curso Dedicação Delta. Hoje é o nosso sexto e último encontro nesse nosso mini curso. Nesse nosso curso, vamos lembrar que nós tivemos então 3 encontros para tratarmos de parte geral de direito penal e outros 3 encontros, o terceiro é agora, para tratarmos de parte especial. E, evidentemente, como é um mini curso, direito penal é uma disciplina extremamente abrangente e, obviamente, uma disciplina de extrema importância para os concursos de delegado, nós precisamos fazer um recorte selecionando aqueles temas que são realmente muito relevantes. E aí, aqui no que diz respeito à parte especial, eu procurei fazer um recorte para trazermos crimes que são realmente fundamentais, seja na atuação prática do delegado, ou seja, o que é mais importante agora no momento, na preparação para o concurso, ou seja, aqueles crimes que têm uma grande incidência. Então eu peguei o crime que mais tem incidência lá na parte de crimes contra a pessoa, que é o crime de homicídio, peguei o crime que mais tem incidência na parte de crimes contra o patrimônio, que é o crime de roubo, e agora pegando na parte dos crimes sexuais, o crime de estupro. Evidentemente, ao tratar de cada um desses crimes, nós procuramos também tangenciar o tema de outros crimes, né? Então, por exemplo, quando a gente falou de roubo, eu fiz muitos paralelos com o furto, porque é crime muito parecido, né? E, obviamente, também, em determinados momentos, tangenciei ali outros tipos penais. É o que nós vamos fazer hoje. Quer dizer, eu vou dar uma ênfase ao crime de estupro, que é o crime que mais cai entre os crimes contra a dignidade sexual, e é um dos que mais cai entre todos da parte especial do direito penal. Mas, evidentemente, eu vou falar de estupro de vulnerável, eu vou falar de violação sexual mediante fraude, eu falarei pontualmente desses outros tipos penais para estabelecermos algumas diferenças em relação ao estupro. Agora, o estupro aí a gente vai esmiuçar integralmente, e os outros temas a gente vai trazer aí as temáticas fundamentais. Como eu sempre faço, volte comigo aqui para a tela, começo colocando aí à disposição meus canais de comunicação. Veja, temos aí o nosso site, o www.fabioroque.com.br. No YouTube estamos como Fábio Roque Araújo, no Instagram como @professor Fábio Roque. Aí os canais, né, são os canais, em verdade, pelos quais a gente se comunica e a gente acaba aí fornecendo muito conteúdo jurídico para a sua preparação. Meus amigos, sem mais delongas, então passemos à análise do crime de estupro que se encontra no artigo 213 do nosso Código Penal, é o primeiro dos crimes contra a dignidade sexual. Antes disso, antes de chegarmos no 213 propriamente dito, algumas observações. Primeiro, lembrar que essa parte dos crimes sexuais sofreu 2 profundas alterações, aliás, eu diria 3 profundas alterações de 2005 para cá. Eu diria 2 profundas alterações de 2009 para cá, mas em 2005 a gente também teve uma mudança bem significativa, quando, né, excluíram 2 causas de extinção de punibilidade relacionadas a crimes sexuais que estavam no artigo 107 do Código Penal, né? No artigo 107 do Código Penal extinguia-se a punibilidade do criminoso quando ele praticava um crime sexual, mas ele casava com a vítima, e também extinguia a punibilidade do criminoso quando era um crime sexual sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, a violação sexual mediante fraude, que à época se chamava posse sexual mediante fraude, ou a sedução, que à época ainda existia, hoje não existe mais. Então, quando o sujeito praticava um crime sexual sem violência ou grave ameaça e a vítima casasse com qualquer pessoa, extinguia a punibilidade do criminoso. Então, nos crimes sexuais com violência ou grave ameaça, se ele, criminoso, casasse com a vítima. E nos crimes sem violência ou grave ameaça é quando a vítima casava com qualquer outra pessoa, né? A gente, né, a priori a gente pensa, né, mas espera aí, o sujeito praticou estupro contra a vítima e a vítima vai querer casar com ele. Vamos lembrar que a gente está falando ali de uma regra que vem desde 1940 e quantas vezes não tivemos por parte da vítima não apenas o fato de ser vítima no crime, como ainda ser obrigada pela família a casar com o próprio estuprador, como se aquilo fosse amenizar a violência sofrida. Quer dizer, era uma dupla violência para a vítima e por isso isso deixou de existir desde 2005, né? Mas em 2009 realmente foi a mudança mais significativa, com a Lei 12.015 de agosto de 2009, Lei 12.015, 12.015 de agosto de 2009, que, por exemplo,
mudou a terminologia desses crimes, né? Esses crimes que se chamavam crimes contra os costumes, a partir da lei 12.015, passaram a se chamar crimes contra a dignidade sexual. Então o estupro, por exemplo, é um crime contra a liberdade sexual, que é uma espécie do gênero dignidade sexual. Dignidade é um gênero, é mais amplo. Como espécies desse gênero, a gente tem a liberdade sexual e o estupro é um crime contra a liberdade sexual. Eu vou falar ainda mais sobre a Lei 12.015 daqui a pouco, mas primeiro deixa-me falar da terceira grande mudança, que é mais recente, que foi promovida pela Lei 13.718, que é de setembro do ano de 2018, e que primeiro criou alguns outros tipos penais que até então não existiam, como a importunação sexual, que antes havia uma contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor. Aí criou-se um crime de importunação sexual. O registro não autorizado da intimidade sexual, né? Então a divulgação não autorizada dessa intimidade sexual, né? A questão da vingança pornô, né? Então foram tipos penais criados com a Lei 13.718, e uma outra mudança muito significativa promovida por essa lei de 2018 foi a mudança na ação penal. Os crimes sexuais que em regra eram crimes de ação penal pública condicionada à representação, passaram a ser, todos eles, crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Bom, aí falando particularmente da questão do estupro, eu falava aqui da Lei 12.015, né? A época, lá em 2009, já tem muitos anos, né? Estamos já em 2021, então é quase 12 anos aí, enfim, da aprovação dessa lei. Mas é importante, então, meus amigos, chamarmos a atenção para o fato de que, com a Lei 12.015, foi que se ampliou a abrangência do tipo penal estupro e revogou-se o artigo 214, que tratava do atentado violento ao pudor. Antes disso, antes da Lei 12.015, o estupro era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Então a vítima necessariamente era mulher e a conduta criminosa necessariamente era conjunção carnal. Vamos lembrar que conjunção carnal é sexo vagínico, é a introdução do pênis humano na cavidade vaginal, né, da vítima. Eu faço questão de salientar o pênis humano justamente porque já perguntaram isso, né? E se obrigarem uma mulher a praticar sexo como animal? Não, não é conjunção carnal, é ato libidinoso diverso da condição carnal. E se introduzirem na cavidade vaginal da vítima algum outro objeto? Não é conjunção carnal, é ato libidinoso diverso da condição carnal. Assim como ato libidinoso diverso da condição carnal, outras práticas sexuais, né? Então sexo anal, sexo oral, tudo isso entra no ramo na seara do ato libidinoso diverso da condição carnal. Condição carnal é sexo vagínico, como nós dizíamos. Então, até 2009, o estupro era necessariamente contra a mulher, vítima tinha que ser necessariamente mulher, e a conduta era necessariamente conjunção carnal. Fora isso, a gente tinha o 214, que era o atentado violento ao pudor, que tinha a mesma pena de reclusão de 6 a 10 anos, né? Só que era constranger alguém. Aí sim podia ser, obviamente, uma mulher, e era constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso diverso. Isso era o atentado violento ao pudor. Aí, com a Lei 12.015, esse artigo 214, que tratava do atentado violento ao pudor, ele foi revogado, e o artigo 213, meus amigos, ele ficou com a seguinte redação. Eu coloco aqui na tela, veja só, o artigo 213, o estupro, ele ficou assim: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Quer dizer, a vítima agora já não é apenas mulher, a vítima é qualquer pessoa. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, é qualquer pessoa que não seja pessoa vulnerável, porque a pessoa vulnerável não é vítima do crime de estupro, e sim vítima do crime de estupro de vulnerável. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas a gente percebe que a vítima não é agora exclusivamente mulher, e a gente percebe também, meus amigos, que agora o crime não se perfectibiliza exclusivamente com a conjunção carnal. Também se perfectibiliza com a prática de outros atos libidinosos, tá? Então, aquilo que era atentado violento ao pudor passou a ser estupro. Então vamos lembrar, o atentado violento ao pudor não existe mais no Brasil desde 2009. Houve a revogação do tipo penal. Houve a abolitio criminis? Lembra comigo? Não. A abolitio criminis ocorre quando a lei deixa de considerar o fato como criminoso.
Aqui o fato continua a ser criminoso, só que eu deixo de ter o 214, eu deixo de ter o atentado violento ao pudor e eu passo a ter o 213, eu passo a ter o crime de estupro, tá? Ou seja, não houve abolício crimes, houve a revogação do tipo penal, mas com uma, atenção para a expressão, continuidade normativa típica. Continuidade normativa típica, porque houve a revogação do tipo penal, mas a conduta continua a ser uma conduta típica, apenas com deslocamento do 214 para o 213, tá? Bom, o que acontece? Aí temos uma questão bem interessante, sob o ponto de vista teórico, e que acabou na prática beneficiando os estupradores que haviam praticado as condutas até então. Porque antigamente, o sujeito que pegava a mulher à força, né, mediante violência ou grave ameaça, e ele praticava com ela conjunção carnal e, por exemplo, sexo anal, né, quer dizer, ato libidinoso diverso da condição carnal, o que a gente tinha então nesse momento? A gente teria nesse momento o entendimento que ficou pacificado no STF e no STJ é que nesse caso era estupro em concurso material com um atentado violento ao pudor. A doutrina majoritária dizia que era crime continuado, o STF e o STJ disse não. Para ser crime continuado tem que ser crime da mesma espécie, e para o STF e o STJ, estupro e atentado violento ao pudor não eram crimes da mesma espécie. Né? Crime da mesma espécie para essas cortes são apenas os crimes que estão no mesmo tipo penal. Então, crime da mesma espécie são 2, 3, 4, 5 estupros, mas um estupro e um atentado violento ao pudor não. Tá? Então, por isso, o STF e o STJ entendiam que, nesse caso, eu repito o exemplo, o sujeito pega a vítima, né, uma mulher, à força, praticava a condição carnal e outro ato libidinoso, né, o Supremo entendia, o STJ também, que era concurso material entre o estupro e o atentado violento ao pudor. Perceba que, após o advento da Lei 12.015, passou a ser crime único. Crime único, né? Pegou a vítima ali, praticou condição carnal, é estupro. Praticou sexo anal ou outro ato libidinoso, é também um estupro. Então passou a ser crime único. E o fato de serem praticados aí tanto a condição carnal como o outro ato libidinoso seria valorado pelo juiz no caso concreto, mas deixou de ter dois crimes em concurso material, passamos a ter um crime único efetivamente, tá? Bom, o que é que nós temos aqui? Aí a gente tem a pena de reclusão de 6 a 10 anos e com isso, meus amigos, a gente parte aqui para uma análise do tipo penal, né? Então vamos aqui procurar esquadrinhar o tipo penal. Deixa-me colocar aqui na tela, tá? Então vamos lá, olha só. Então, quem já acompanhou aqui os nossos encontros anteriores sabe como é que a gente faz aqui para esquadrinharmos o tipo penal, né? Analisando aqui os seus elementos, a começar pelos sujeitos. Então veja comigo aqui na tela, sujeito ativo do crime, qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de crime comum, crime que não exige nenhuma qualidade especial do agente. Então, crime praticado por qualquer pessoa, crime que não exige nenhuma qualidade especial do agente, tá? Bom, olha bem, meus amigos, sujeito passivo. Aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala em sujeito passivo, nós temos então o sujeito passivo direto e o sujeito passivo indireto. Só para lembrar, né, quando eu digo que sujeito ativo é qualquer pessoa, é, portanto, lembrar, né, que o crime de estupro ele pode ser praticado por homem, pode ser praticado por mulher, pode ser praticado contra homem, contra mulher, que aí já entra na seara do sujeito passivo, né? Mas, enfim, tanto homem quanto mulher, qualquer pessoa poderia ser sujeito ativo desse crime. Claro que a gente sabe que quando eu digo qualquer pessoa, é para dizer que o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, né? Quando eu digo qualquer pessoa, obviamente, não vale para pessoa jurídica, porque comete crime, mas só crime ambiental. Obviamente não vale para o menor de 18 anos, porque não comete crime, sim ato infracional equiparado a crime. Então, claro que a gente precisa lembrar que, quando a gente utiliza a expressão qualquer pessoa pode praticar o crime, estamos nos referindo ao fato de que não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo, uma característica específica do sujeito ativo. É essa a ideia. Portanto, é crime comum, não é nem crime próprio e nem crime de mão própria, tá? Lembra comigo aqui o sujeito passivo direto é a vítima. Então, o sujeito passivo direto é a pessoa que é estuprada, né? Ou seja, é a vítima, é o titular do bem jurídico que é lesionado ou exposto a perigo de lesão.
E aqui, meus amigos, a gente tem efetivamente a lesão e não apenas a exposição a perigo de lesão, né? Porque aqui é um crime de dano e não um crime de perigo. Lembra isso comigo, né? Crimes de dano são esses crimes que se consumam mediante a lesão ao bem jurídico, e os crimes de perigo são aqueles crimes que se consumam mediante a mera exposição do bem jurídico a perigo de lesão, tá? Então, aqui o crime, né? Ele se consuma mediante a lesão ao bem jurídico, liberdade sexual. Então aí a vítima, né, é realmente aquela que pratica, ou melhor, é aquela contra quem se pratica a conduta, né, é portanto o titular do bem jurídico, liberdade sexual, como eu dizia, é a vítima, é o sujeito passivo direto. Tudo bem? Vejam só, meus amigos, o que mais que a gente tem? Aí é importante a gente lembrar, sujeito passivo direto, portanto, é a pessoa estuprada, pode ser um homem, pode ser uma mulher, ao contrário do que acontecia até 2009, em que a vítima necessariamente seria a mulher, por força do disposto no tipo penal. Aqui a gente sabe que não, aqui a gente sabe que podemos ter como vítima tanto homem quanto mulher, mas é importante lembrar, vulneráveis sexualmente não podem ser vítimas desse crime. Vulneráveis não são vítimas de estupro. Vítimas vulneráveis serão vítimas do crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, e que evidentemente é um crime com uma reprovabilidade maior e consequentemente com a pena mais alta, né? Então, vejam, meus amigos, quem são sexualmente vulneráveis e que, portanto, não podem figurar como sujeito passivo direto do estupro. São 3 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, o menor de 14 anos. Então, menor de 14 anos é sexualmente vulnerável e, portanto, meus amigos, menor de 14 anos não pode ser vítima desse crime. Praticou sexo com menor de 14 anos, né, um maior de idade praticou sexo com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Vamos lembrar que para que haja o estupro de vulnerável, não há necessidade de que exista violência, grave ameaça, fraude, nada disso. Mas se houver violência, grave ameaça, fraude, vai ser estupro de vulnerável do mesmo jeito, porque praticou conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com vulnerável é crime de estupro de vulnerável. Aliás, o STJ tem um entendimento consolidado no sentido de que não há necessidade sequer de ter contato físico com vulnerável, né? Quer dizer, a partir de alguns precedentes que chegaram ao STJ, de pessoas maiores de idade, que obrigavam pessoas menores de 14 anos, por exemplo, a se despir e a se masturbar. E o STJ entendeu que ali estava havendo ali, né? Estava obrigando a pessoa a praticar um ato libidinoso, ainda que o estuprador não tivesse contato físico com a vítima, mas seria estupro de vulnerável sim. Então o primeiro caso, né, a primeira situação de vítima vulnerável é a pessoa menor de 14 anos. E aí, lembra que menor de 14 anos, essa vulnerabilidade é revestida de caráter absoluto. Não importa, meus amigos, se a pessoa menor de 14 anos já tinha vida sexual anteriormente, se sabia o que estava fazendo, se não mostrou arrependimento, se tomou iniciativa, nada disso importa. Isso já era pacífico na nossa jurisprudência e passou a estar expresso no 217-A com a reforma promovida no Código Penal pela Lei Anticrime. Sim, a Lei Anticrime mudou muita coisa na nossa legislação penal, inclusive isso que já era, eu repito, pacífico na nossa jurisprudência, mas ficou claro, ficou expresso no nosso código que não importa, não dá para abrandar, para flexibilizar a vulnerabilidade do menor de 14 anos. Em doutrina, há quem defenda, né, essa flexibilização, essa relativização. Há quem entenda, inclusive, que deveríamos interpretar essa vulnerabilidade etária com lastro no Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim, se a vítima é criança, ou seja, até 12 anos incompletos, né, ou seja, até 11 na verdade, né, 12 anos incompletos é a expressão que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há quem entenda que se a vítima é criança, então a vulnerabilidade seria absoluta. Se a vítima é adolescente, ou seja, 12 e 13, porque a partir dos 14 é adolescente, mas já não é sexualmente vulnerável, então aí a vulnerabilidade seria relativa. Esse é um argumento doutrinário minoritário, eu repito, e não conta com a aval da jurisprudência e hoje é expresso no código, como eu disse, né? No código hoje é expresso, essa vulnerabilidade é revestida de caráter absoluto, é menor de 14 anos, é sexualmente vulnerável. Agora, como eu disse, são 3 os casos de sexualmente vulneráveis. O primeiro caso é esse do menor de 14 anos. Segundo caso, meus amigos, é aquela pessoa que, por enfermidade mental, não consegue manifestar o consentimento para a vida sexual. Perceba, não basta a enfermidade mental, né?
Ou seja, tem pessoas que têm enfermidade mental e que têm vida sexual como uma pessoa que não tem a enfermidade, né? Tem pessoas, a título de exemplo, síndrome de Down é uma doença mental. Mas há pessoas com síndrome de Down que se casam, constituem famílias, têm filhos, enfim. Então, isso dá, outro exemplo, autismo. O autismo é, assim, existe um mundo no que se refere à variação das modalidades no espectro do autismo, né? Então tem autistas que, como eu disse, também é a mesma coisa, né? Também tem uma vida relacional normal e evidentemente também a vida relacional pressupõe a relação conjugal, pessoas que se casam, têm filhos, têm relações sexuais, enfim. E tem outros que não conseguem ter vida relacional. Vida relacional, não estou me referindo à relação sexual. Vida relacional é a possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Tem pessoas que têm um grau de autismo tão acentuado que elas não conseguem ter uma vida fora, né? A vida é só interna, não consegue ter relação social e, consequentemente, não tem como manifestar consentimento para a vida sexual. Então, veja, não basta a enfermidade mental para ser sexualmente vulnerável. É necessário analisar o caso concreto para saber se aquela enfermidade mental inviabiliza a manifestação de consentimento para que se tenha ali a vida sexual, tá? E a terceira e última hipótese de sexualmente vulnerável, meus amigos, é a hipótese da pessoa que não consegue oferecer resistência, ainda que momentaneamente. É o caso da pessoa que está completamente embriagada, completamente drogada, sob efeito ali de alguma outra substância. Né? Um caso muito conhecido na imprensa, que foi o caso do médico Abdel Nassif, que foi acusado justamente da prática de, entre outros casos, porque as acusações contra ele não eram apenas de estupro de vulnerável, havia outros crimes também, mas entre outras hipóteses havia acusação ali de estupro de vulnerável, porque a acusação era no sentido de que ele se aproveitava das pacientes que estavam sob efeito da anestesia geral. Quer dizer, estava sob efeito da anestesia geral, aí praticava sexo, praticava ato libidinoso ali com a vítima. Veja, neste caso, meus amigos, é estupro de vulnerável. Por quê? Porque a pessoa está em uma situação na qual não consegue oferecer resistência, tá? Então, veja, quando a gente diz aqui que qualquer pessoa pode ser vítima desse crime, veja que qualquer pessoa que não seja sexualmente vulnerável. Sendo sexualmente vulnerável, então eu repito, não será vítima do crime de estupro, será vítima do estupro de vulnerável. Aí eu repito só para a gente fechar, então estupro de vulnerável, a vítima sexualmente vulnerável são aquelas três categorias, né? Menor de 14 anos, primeiro lugar. Segundo lugar, a pessoa com enfermidade mental que não consegue ter discernimento para a vida sexual. E em terceiro lugar, evidentemente, como a gente já disse aqui também, é aquela pessoa que não pode oferecer resistência, tá? Bom, aí, meus amigos, o sujeito passivo indireto do tipo penal é o Estado. Lembra que sempre é o Estado, né? Quer dizer, em todo e qualquer crime, o Estado é o sujeito passivo indireto, porque em todo e qualquer crime, o Estado vê as suas regras de conduta, as suas regras de convivência serem violadas. Então, o Estado sempre é sujeito passivo indiretamente, tá? Bom, em relação aos objetos, veja só, a gente vai falar no objeto jurídico e também no objeto material. Objeto jurídico e também no objeto material. Objeto jurídico, meus amigos, vejam só, objeto jurídico. Meus amigos, objeto jurídico, a gente já sabe, eu já comentei aqui nos nossos últimos encontros, mas não custa nada repetir. Objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar. E o bem jurídico que se pretende tutelar, que eu também já comentei aqui, mas eu vou repetir, é a liberdade sexual. Liberdade sexual, que é uma das dimensões da dignidade sexual. Então, se a gente disser que é a dignidade sexual, não está errado. É a dignidade sexual. Mas é mais particularmente a liberdade sexual, que é uma das dimensões da dignidade sexual. Tá? Então, o objeto jurídico, né, ou seja, o bem jurídico aqui, que é protegido pelo tipo penal e, consequentemente, bem jurídico que é lesionado quando ocorre a conduta criminosa, é exatamente a liberdade sexual. Tá? Liberdade sexual, eu repito, que é uma das dimensões da dignidade sexual. E o objeto material, lembra comigo, objeto material, meus amigos, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E aí a gente já analisou aqui nos nossos encontros anteriores, por exemplo, o homicídio, em que a gente via que no homicídio a conduta criminosa recai sobre a pessoa.
né? Porque homicídio é matar alguém. Então a conduta criminosa é caracterizada pelo verbo matar, e quem mata, mata alguém. Então o objeto material é o alguém, ou seja, é a própria pessoa que é morta. Ou seja, no homicídio é um desses casos que a gente tem em que o objeto material se confunde com o próprio sujeito passivo direto, tá? Já no roubo, que foi o nosso último encontro, a gente via que a gente vai ter como objeto material tanto a pessoa quanto a coisa. Porque a conduta recai sobre a pessoa e sobre a coisa. Ou seja, eu emprego violência contra a pessoa, ou eu emprego a grave ameaça contra a pessoa, ou eu reduzo a pessoa em possibilidade de resistência, e aí eu vou e subtraio a coisa. Então a minha conduta criminosa é sobre a pessoa e também sobre a coisa. Ao contrário, por exemplo, do furto, em que a conduta é apenas contra a coisa, né? Então a conduta é subtrair a coisa apenas no furto. Então a conduta é subtrair, e quem subtrai ali, subtrai a coisa, né? Bom, aqui no estupro, tal qual acontece no homicídio, a gente tem uma dessas situações nas quais o objeto material se confunde com o próprio sujeito passivo direto. Como assim? Vejam só, veja que o crime é constranger alguém. Então a conduta, meus amigos, no estupro é caracterizada pelo verbo constranger. E quem constrange, constrange alguém. Portanto, o objeto material é exatamente este alguém que foi constrangido à prática do ato sexual. Portanto, objeto material é a própria vítima, tá? Ou seja, é um desses crimes, né? O estupro, assim como acontece no homicídio, é um desses crimes em que o objeto material se confunde com o próprio sujeito passivo direto. O objeto material do crime é a própria vítima, porque a conduta recai sobre a própria vítima e não sobre uma coisa, tá? Bom, aí, meus amigos, um terceiro aspecto é exatamente falar do verbo constranger, porque o terceiro aspecto é falar sobre o núcleo. Núcleo é o verbo do tipo penal. E a gente percebe que a conduta aqui é caracterizada pelo verbo constranger. Claro que a gente tem verbos auxiliares para a identificação da conduta, né? Porque quem constrange, constrange a algo, né? Então é constranger a ter conjunção carnal, ou a praticar ato libidinoso diverso, ou permitir que se pratique ato libidinoso diverso. Então é constranger a algo, né? Mas o que é esse constranger? Meus amigos, constranger significa compelir, obrigar, forçar, submeter. Então, para que haja aqui o estupro, é necessário isso, obrigar a pessoa a algo, forçar a pessoa a algo, compelir a pessoa a algo, tá? No caso aqui, a conjunção carnal ou ao ato libidinoso diverso. Mas o verbo é constranger, no sentido de submeter, subjugar, compelir, forçar. E por isso que o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça. Quero que você lembre que a expressão violência designa violência física, tá? Quando o Código Penal utiliza a expressão violência, ele está se referindo à violência física. Para que a gente tenha outro tipo de violência, é necessário que se diga expressamente, como faz a Lei Maria da Penha, que diz que ali é para tratar de questões relacionadas a crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e diz quais são os tipos de violência, né? E aí ele fala, não é só para violência física, é para violência física, mas também a moral, psicológica, sexual e patrimonial. São 5 tipos de violência. Mas aqui no Código Penal, quando se utiliza a expressão violência, aqui é a violência física. E a violência física também é chamada de violência real. Por que violência real? É para justamente diferenciar da grave ameaça, que é chamada de violência moral. Então aqui é um constranger mediante violência ou grave ameaça, ou seja, mediante uma violência real, que é a violência física, ou uma violência moral, que é a grave ameaça. Fora isso, não tem estupro. Então, por exemplo, enganou a vítima para praticar sexo, não é estupro, é outro crime, é o 215, é violação sexual mediante fraude, porque se enganou a vítima, então não é nem violência nem é ameaça, é uma fraude, né? Então praticou sexo mediante alguma outra forma que não foi a violência, que não foi a grave ameaça, não dá para falar no estupro. O estupro pressupõe a violência ou grave ameaça. Repetindo que violência é a violência física e também poderá ser chamada de violência real. E por outro lado, a gente fala na grave ameaça, que será chamada de violência moral, tá bom?
Então essas as questões aqui iniciais para a gente fechar o nosso primeiro bloco. Eu já volto aqui daqui a pouco no nosso segundo bloco, trazendo uma outra questão que diz respeito ao elemento subjetivo nesse tipo penal. Então falaremos do elemento subjetivo no tipo penal, e a gente já sabe, quem já acompanhou aqui os encontros anteriores, que a gente também vai trabalhar aqui com outros elementos, né? Então também vamos falar aqui do momento consumativo, vamos falar aqui da possibilidade ou não da tentativa, vamos falar da ação penal, vamos falar das penas, e vamos ver as qualificadoras no crime de estupro, tá? Então eu fecho aqui esse bloco, eu volto daqui a pouco para tratarmos da questão do elemento subjetivo no crime de estupro. A gente já volta, vamos lá. Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha só, nós procurávamos aqui esquadrinhar o tipo penal relacionado ao estupro, o artigo 213, né? Ou seja, o primeiro dos crimes sexuais que aparecem aqui na nossa legislação penal. E a gente já viu aqui a questão dos sujeitos, os objetos, a gente encerrava falando do núcleo, né? O núcleo é exatamente esse verbo constranger. Pois bem, e eu dizia que voltaríamos tratando do elemento subjetivo. Bom, no que se refere ao elemento subjetivo, a gente precisa lembrar que, evidentemente, o elemento subjetivo é o dolo. Só existe o crime na modalidade dolosa, evidentemente não existe o crime na modalidade culposa, como aliás não existem também os outros crimes sexuais na modalidade culposa, né? É interessante porque quando eu falei aqui do homicídio, aí eu dizia, olha, aqui estamos no âmbito dos crimes contra a vida, e entre os crimes contra a vida, o único que tem modalidade culposa é o homicídio. Aí quando eu falei do roubo, aí eu falei, né, o roubo não tem modalidade culposa, e entre os crimes contra o patrimônio, o único que tem modalidade culposa é a receptação. Os outros crimes patrimoniais não possuem modalidade culposa. Pois bem, no caso dos crimes sexuais, não há modalidade culposa, quer dizer, eu não tenho estupro culposo, como eu também não tenho na modalidade culposa o assédio sexual, o estupro mediante o estupro de vulnerável, a violação sexual mediante fraude, a importunação sexual, a exposição da intimidade, a corrupção de menores. Nós não temos aqui modalidade culposa para os crimes sexuais, tá? Então, evidentemente, o estupro só existe na sua modalidade dolosa, não existe na sua modalidade culposa. Mas uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção é a seguinte: além de lembrarmos que não tem modalidade culposa, e aliás é sempre bom a gente lembrar também a regra do nosso Código Penal, né, que é a regra lá do artigo 18, é a regra da excepcionalidade do crime culposo, ou seja, eu só falo em crime culposo quando a lei fizer previsão expressa da modalidade culposa. Por isso que eu faço questão de dizer isso, né, aqui não tem modalidade culposa, porque é raro ter modalidade culposa, a verdade é essa, né, na quantidade de tipos penais que nós temos na nossa legislação, né, a quantidade que tem modalidade culposa é uma modalidade muito pequena, proporcionalmente falando. Mas aqui, ainda, quando a gente fala no elemento subjetivo, além de tratarmos dessa questão, né, de ter modalidade dolosa, de ter ou não modalidade culposa, é importante lembrarmos ainda o seguinte, meus amigos, vejam só. Aqui, quando a gente trata dessa temática, alguns tipos penais exigem um elemento subjetivo específico. Lembre disso comigo. Elemento subjetivo específico é uma especial finalidade no agir. Ou seja, praticar a conduta objetivando uma finalidade específica. Finalidade específica, né, que ocorre, por exemplo, no furto. O furto não basta o dolo de subtrair. É o dolo de subtrair para si ou para outrem. Quer dizer, eu preciso do dolo de assenhorear-me da coisa, que é o para si, ou de outorgar a coisa para outra pessoa, né, que é para outrem, né? Então é esse dolo de apropriar-se, de assenhorear-se da coisa subtraída, ou de outorgar a titularidade da coisa para alguma outra pessoa. Essa a lógica lá, meus amigos, quando a gente fala realmente nesse crime, lá no crime de no crime de furto. Aqui no estupro é importante lembrar, não se exige elemento subjetivo específico. Quer dizer, claro que a larga maioria dos crimes sexuais, a larga maioria aqui dos casos de estupro, o objetivo do estuprador é a satisfação da própria lascívia, tá? Mas isso não é um elementar do crime. Ou seja, ainda que ele não tenha esse dolo de satisfação da própria lascívia, ainda assim haverá o crime de estupro. Ainda que o sujeito tenha estuprado a vítima com alguma outra finalidade. Por exemplo, nós temos como uma causa de diminuição, uma causa de aumento de pena nos crimes sexuais, incluindo aqui o estupro, o chamado estupro corretivo.
Estupro corretivo é aquela situação em que o sujeito estupra a vítima com a finalidade de puni-la, né? Com a finalidade de puni-la. Então, veja, isso, né, aí nesse caso, o dolo do estuprador, ou melhor, a finalidade específica do estuprador não é de satisfação da lascívia, é de punição da vítima. E nesse caso é estupro do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui não entra como elementar do tipo penal o elemento subjetivo específico consistente na satisfação da própria lascívia. Então, se o estuprador estuprou a vítima para puni-la, para de algum modo ali, sei lá, se vingar, para, sei lá, né, qualquer outra situação, qualquer outra finalidade do estuprador, haverá o crime de estupro da mesma forma, porque é um crime que exige o dolo, não admite modalidade culposa, mas não exige qualquer elemento subjetivo específico, então não importa a finalidade específica do estuprador ao praticar a conduta criminosa, tá? Então essas as questões, meus amigos, atinentes à questão do elemento subjetivo. Eu avanço ainda um pouco para o seguinte, falemos então da questão da consumação, a consumação e também a questão da tentativa. Veja, a consumação do crime ocorre com a prática das condutas descritas aqui no artigo 213, não se exigindo, consequentemente, qualquer finalidade específica, como eu dizia, e não se exigindo também a produção de algum outro resultado que não esteja previsto aí no tipo penal. Claro que é um crime material e não um crime formal. Crime material porque ele se consuma exatamente com a produção deste resultado, né, que é a violência sexual. Né? Então, a violência sexual, evidentemente, é um resultado material, é um resultado naturalístico, e o crime se consuma com este resultado naturalístico, portanto, é um crime material, indubitavelmente. Mas veja que não se exige aqui a produção de algum outro resultado que não estes descritos aqui. Ou seja, o sujeito empregou violência ou grave ameaça contra a vítima. Ele conseguiu praticar a condição carnal, o crime está consumado. Conseguiu praticar a condição carnal, o crime está consumado. Ele conseguiu ali praticar um outro ato libidinoso, o crime está consumado de igual sorte, tá? Bom, o que acontece na hipótese em que o sujeito apresenta uma momentânea impotência sexual e por isso não consegue consumar o crime? Neste caso, meus amigos, estamos diante de uma tentativa. Não é crime impossível. Não é crime impossível, né, por absoluta ineficácia do meio. Não. É tentativa, tá? É tentativa de crime, sim. E com isso eu já respondo a pergunta subsequente, que era justamente perguntar se é possível falarmos em tentativa no crime de estupro. Sim, indubitavelmente é possível, é plenamente possível falarmos da tentativa, porque é um caso de crime plurissubsistente, ou seja, crime cuja conduta pode ser fracionada, de modo que eu tenha o início da execução em um momento e a consumação em algum outro momento. Então eu tenho ali, o sujeito empregou a violência, mas antes de praticar o ato sexual, ele é preso, né? Chega a polícia, ou a vítima consegue se livrar, a vítima consegue, né, revidar e bater nele, e consegue fugir, enfim. O fato é que é possível a tentativa, é possível que o crime não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente. É possível sim falarmos, meus amigos, em tentativa, tá? Então, a questão da tentativa, evidentemente, plenamente possível. Bom, aí a gente entra em uma questão extremamente importante, que é a questão da ação penal. Claro que o tema ação penal é sempre muito importante, mas no caso do estupro, no caso dos crimes sexuais de um modo geral, e particularmente no caso do estupro, esse tema ganha uma importância muito grande, meus amigos, justamente por força da reforma produzida lá em 2018. Lá em 2018, em setembro de 2018, né? Que eu já antecipei aqui, que é a mudança da modalidade de ação penal. Então vamos lembrar aqui, olha só. Até 2009, né, até o advento da Lei 12.015 de 2009, que, como eu já disse, promoveu muitas mudanças aqui na parte de crimes sexuais, meus amigos, até esta lei de 2009, o estupro, assim como os demais crimes sexuais, pasmem, era de crime de ação penal de iniciativa privada. Era de ação penal de iniciativa privada. Isso era um absurdo. Assim, qual o objetivo do legislador ao falar em ação penal privada, né? Isso perdurou de 1940 até 2009. Ação penal privada. Por que era de ação penal privada? O objetivo de ser de ação penal privada, lá que quando foi concebido lá em 1940, era evitar o streptus fori.
né? Aliás, quando se tem ação penal privada, geralmente o objetivo é evitar o streptus fori. O que é streptus fori? Literalmente seria o estrépito no foro. Estrépito é uma bagunça, né? Uma zoada, enfim, é um barulho, enfim. O estrépito no foro seria o seguinte: é aquela situação na qual a pessoa é vítima de um crime e, às vezes, a divulgação da história daquele crime é pior para a vítima do que o próprio crime em si. Veja, eu não estou dizendo que isso se aplica ao estupro, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que era o raciocínio do legislador em 1940. Mas eu posso utilizar esse argumento quando eu falo, por exemplo, no crime contra a honra. Por que o crime contra a honra é um crime de ação penal privada? Em regra, né? Claro que há exceções. Em regra, para evitar o streptus fori. Porque às vezes, veja bem, a pessoa te xingou, tá? A pessoa te xingou. Tudo bem. Aí tá, a pessoa te xingou, é crime contra a honra. Mas às vezes, quando você ajuiza a ação, aquilo às vezes ganha uma notoriedade e que quem não sabia que você tinha sido xingado agora sabe. Publicidade do processo, publicidade do foro, etc e tal. Então, o xingamento ele ganha uma amplitude maior. Então, o objetivo do legislador, quando ele cria ação penal privada, é dizer assim, ó, a pessoa foi vítima do crime, mas deixa que ela decide se ela vai ajuizar a ação ou não. Porque, a depender do caso, pode ser que ela não queira ajuizar a ação, porque a reverberação da notícia talvez seja ainda pior para ela. Então, esse é o raciocínio quando se cria um crime de ação penal privada. E na época, em 1940, esse foi o raciocínio do legislador para o crime de estupro. Aí, na década de 60, o Supremo, já percebendo que isso era um absurdo, assim, não que não possa haver uma reverberação e isso realmente seja muito ruim para a vítima, isso não vale só para o crime de estupro não, né? Isso vale, de um modo geral, para os crimes, quem estuda criminologia sabe, né? Da criminalização primária, criminalização secundária, criminalização terciária, né? Quer dizer, a reverberação do fato revitimizando a pessoa, né? Mas o Supremo, na década de 60, já vinha percebendo que isso era um absurdo pelo seguinte, meus amigos. Aliás, antes até da década de 60, né? É que o Supremo sumulou na década de 60. Pelo seguinte, quando você colocava o crime como ação penal privada, na prática, era uma impunidade imensa para muitos estupradores. Porque, veja, sendo ação penal privada, só se processa mediante queixa-crime. E para queixa-crime, você precisa de advogado. Pensa, claro, né? A gente sabe que, sei lá, os últimos 20 anos começou um boom de faculdades de direito e hoje a gente tem uma quantidade, assim, imensa de advogados no Brasil e uma quantidade imensa de bacharéis em direito, né? Ou seja, que não tem a carteira do OAB, mas tem algum conhecimento jurídico para orientar as pessoas. Mas imagina na década de 60. Pouquíssimos os bacharéis, pouquíssimos os advogados, uma profissão extremamente elitista ainda naquela época, seja do seu ponto de vista quantitativo, seja do seu ponto de vista patrimonial mesmo, né? E aí imagina uma pessoa que é vítima do estupro. Para ela processar o estuprador, ela tinha que contratar um advogado. Ah, mas não tem dinheiro para contratar, mas tem a Defensoria Pública. Meus amigos, hoje, 2021, a Defensoria Pública tem uma estrutura que não é das mais adequadas, porque ainda é muito carente de estrutura, sobretudo em muitas cidades do interior do Brasil. Imagina na década de 60. Quer dizer, a pessoa era vítima de estupro e não tinha como processar o estuprador, porque não tinha Defensoria Pública. A Defensoria Pública, quando tinha, não tinha condições de dar conta dos réus, quanto mais para dar conta ali de querelantes, e você não tinha como processar criminalmente. Aí, para evitar esse absurdo, aí veio o Supremo lá na década de 60 e aprovou a súmula 608. E a súmula 608 do Supremo, o que é que dizia? Ela dizia que, se o crime for praticado mediante violência real, e eu já disse que violência real é a violência física, né? Ou seja, se o estupro fosse praticado mediante violência real, aí ele seria de ação penal pública incondicionada. Então, o estupro mediante grave ameaça continuava sendo de ação penal privada, e aí o estupro mediante violência real passou a ser de ação penal pública incondicionada. Aí veio a Lei 12.015. E a Lei 12.015, ela vem e diz, não, o estupro será, em regra, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Assim você evita o streptus fori, porque é a vítima quem vai decidir se o MP vai processar criminalmente ou não, mas você faz com que o crime seja de ação penal pública, ou seja, a vítima não precisa contratar advogado, é o MP quem vai processar criminalmente. Aí essa lei de 2009 veio e disse, então o estupro será em regra ação penal pública condicionada à representação.
Mas será de ação penal pública incondicionada em 2 casos. Aliás, em um caso, né, que é a vítima menor de idade, porque o outro caso é quando a vítima é vulnerável, mas aí não é estupro de vulnerável. Tá? E aí, meus amigos, veja, aí a discussão é se ainda se aplicava a súmula 608. Ou seja, aquele caso que a vítima não é vulnerável, a vítima não é menor de idade, mas o crime foi mediante violência real. Aí era ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada? A doutrina majoritária dizia que ainda se aplicava a súmula 608. Só que aí veio a lei 13.718 de 2018 e disse não. Crime de estupro e crimes sexuais de um modo geral é sempre de ação penal pública incondicionada. Mas por que eu tracei esse histórico, se hoje é tudo ação penal pública incondicionada? Não bastava dizer apenas é ação penal pública incondicionada? Não. Por quê? Primeiro porque o examinador vai querer saber de você se você sabe dessa mudança, porque é uma mudança relativamente recente, tem menos de 3 anos. Tá? Mas além disso, é importante entender o seguinte, o tema ação penal é um tema que não é exclusivamente processual, ele também é um tema penal. E por isso é um daqueles temas que você só retroage, ou seja, só aplica a fatos anteriores se beneficiar o réu. E claro que mudar de ação penal pública condicionada à representação para ação penal pública incondicionada é pior para o réu. É pior para o réu. Porque antes o réu só seria processado se a vítima fizesse a representação. Agora o MP não precisa da representação da vítima. E a representação são 6 meses contados do conhecimento da autoria. Agora não precisa de representação. Então, enquanto o crime não prescrever, o MP pode processar criminalmente. Ou seja, se o crime foi praticado a partir da Lei 13.718, aí o crime de estupro será ação penal pública incondicionada. Se o crime foi praticado antes da Lei 13.718, aí, meus amigos, ele será, em regra, de ação penal pública condicionada à representação, e será de ação penal pública incondicionada apenas se a vítima é menor de 18 anos ou nos termos da súmula 608 do Supremo, quando há violência real. Tá bom? Então, repito, crime praticado a partir da Lei 13.718, que é de setembro de 2018, o crime de estupro será sempre ação penal pública incondicionada. Se foi praticado antes disso, aí, em regra, é de ação penal pública condicionada à representação, mas será de ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de idade, menor de 18, e desde que, obviamente, tenha pelo menos 14, né? Porque menos de 14 não pode ser vítima do estupro, seria estupro de vulnerável. Ou também será ação penal pública incondicionada nos termos da súmula 608, ou seja, violência real, a violência física, a violência propriamente dita, tá? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente tem? Então, avançando aqui comigo, olha bem, o último tópico é o tópico penas. Penas, tá? Aí, o que é que a gente tem em relação às penas? Veja aqui, eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil a leitura do tipo penal. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Reclusão de 6 a 10 anos. Quero que você lembre que o estupro, aqui o que a gente está lendo no CAPT é a modalidade simples. Nos 2 parágrafos que aparecem aqui na tela, a gente vai ver que tem 3 qualificadoras. São 2 parágrafos, mas no parágrafo primeiro são 2 hipóteses distintas, né? Então a gente vai ver que a gente tem, então, em verdade, 3 qualificadoras, tá? E quero que você lembre que o estupro ele sempre é crime hediondo, tanto na modalidade simples quanto nas 3 modalidades qualificadas. O estupro é categorizado como crime hediondo, está previsto lá no artigo 1º da Lei 8.072, que é, como nós sabemos, a nossa lei de crimes hediondos, tá? Bom, avançando aqui ainda, meus amigos, claro que pela pena ali, claro que não cabe nenhum instituto despenalizador, né? Não cabe composição civil dos danos, não tem como caber, transação penal também não, os 2 institutos só se aplicam para crimes com pena máxima até 2 anos, a suspensão constitucional do processo também não, é só para crime com pena mínima inferior a 1 ano,
ou perdão, igual ou inferior a 1 ano, né? E aí o parâmetro é a pena mínima, né? Na suspensão condicional do processo. Acordo de não persecução penal também não cabe, porque é para crime com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui a pena mínima é de 6. Também não caberia, porque o acordo de não persecução penal, ao contrário dos outros 3 institutos despenalizadores que falamos anteriormente, o ANPP, ele só se aplica para crimes sem violência ou grave ameaça, o que obviamente não é o caso aqui. Então não cabe nenhum dos 4 institutos despenalizadores, né? Composição civil dos danos, transação penal, suspensão constitucional do processo, ou ainda a hipótese de ANPP, acordo de não persecução penal, não cabe nada disso. E havendo condenação, também não cabe substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque é para crimes com pena até 4 anos sem violência ou grave ameaça. 4 anos é a pena efetivamente aplicada, mas precisa ser sem violência ou grave ameaça. Aqui a pena pode ficar até 4 anos, né? Porque a pena mínima é de 6, mas pode ter uma causa de diminuição de pena. Pense, por exemplo, na tentativa, que diminui a pena de 1 a 2 terços. Então, pena mínima de 6. Com a diminuição da tentativa, pode ser que a pena definitiva fique até 4 anos, mas mesmo assim não cabe substituir por pena restritiva de direitos, porque, como a gente sabe, o crime precisaria ser sem violência ou grave ameaça. Tá? Volte comigo aqui para a tela. Aí só para fechar, meus amigos, olha só, então vamos falar dessas qualificadoras. Como eu dizia, no parágrafo 1º a gente tem 2 qualificadoras diferentes. Olha só, primeira qualificadora é se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Pronto, aqui é uma primeira qualificadora, tá? Então, se resulta lesão grave. Claro que a gente precisa lembrar que, para saber o que é lesão grave, é artigo 129, parágrafo 1º e 2º, tá? O parágrafo 1º, tanto no 1º quanto no 2º, o Código Penal chama de lesão grave. É a doutrina que vai diferenciar, dizendo que no parágrafo 2º seria uma lesão gravíssima, né? Então a doutrina chama de lesão grave e gravíssima, mas pela lei é tudo lesão grave. E aí eu chamo sua atenção para o fato de que, se da conduta resultou lesão grave, eu tenho então o estupro qualificado. Veja, se da conduta resultou lesão grave, então do estupro resultou lesão grave. É diferente do sujeito que estupra a vítima e depois de haver estuprado a vítima, ele vai e bate na vítima, produzindo lesão grave. Aí são 2 crimes. Aí não é um estupro qualificado, aí é um estupro na modalidade simples e mais o crime de lesão grave, em concurso de crimes. Tá? Para que seja a modalidade qualificada, veja, é que da conduta, ou seja, do estupro, resulta lesão grave. Tá? E a outra hipótese, outra qualificadora ainda no parágrafo 1º, é quando ele diz assim, se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Eu quero que você perceba que aqui houve um erro do legislador. O erro aí não fui eu que digitei isso aí não, eu só transcrevi aí do que está no site do Planalto, tá? É um erro realmente na publicação da lei. Porque veja que ele diz assim, ó, se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Ora, vítima menor de 18 ou maior de 14, meus amigos, é todo mundo. Né? É todo mundo. Porque se você tem, né, 30, 40, 50, 60 anos, você é maior de 14. Então isso abrange todo mundo. E aliás, menor de 14, né, não poderia ser vítima desse crime, é só estupro de vulnerável. Veja que na verdade é um erro, porque o que o legislador teria que ter dito é vítima menor de 18 e maior de 14. Né? Assim, é cumulativo. Ela tem menos de 18 e mais de 14. Então tem menos de 18 e mais de 14. Agora, quando ele diz menor de 18 ou maior de 14, colocando como uma alternativa, aí abrange todo mundo. Abrange todo mundo. Porque se você disser que é ou um ou outro, ou menor de 18 ou maior de 14, abrange todo mundo. Todo mundo. Eu, você, todo mundo. Né? Quem está nos assistindo provavelmente não tem menos de 18. Né? Pode até estar nos assistindo tendo menos de 18, mas seguramente não está ainda estudando para concurso de delegado, né? Pode estar assistindo aí por alguma outra curiosidade, mas não está estudando para concurso de delegado. Então, não tem menos de 18, mas todo mundo tem mais de 14. Então, assim, se for uma coisa ou outra, é todo mundo. Então, foi um erro de grafia aqui. Não é menos de 18 ou maior de 14, é menos de 18 e maior de 14. Maior de 14 significa 14 ou mais, tá? Menos de 14 não pode ser vítima desse crime, seria estupro de vulnerável. É por isso que não aparece como qualificador aqui. Não tem como ter uma qualificadora para vítima menor de 14, porque vítima menor de 14 não é vítima desse crime, seria estupro de vulnerável. Então a qualificadora, o que é que ele está dizendo aqui? É para vítima menor de idade. Ou seja, tem menos de 18, menor de idade, mas tem pelo menos 14, porque menos de 14 a gente sabe que não seria vítima desse crime. Tá? Então é realmente um erro de grafia aqui. Tá?
Bom, e aí pra gente fechar, olha aí o parágrafo 2º, né? Se da violência, ou melhor, da violência não, se da conduta resulta morte. Esse se da violência, na verdade, é o que aparece no roubo, né? É o roubo, eu até chamei a atenção para isso no nosso último encontro. No roubo, na qualificadora do roubo, que é o 157, parágrafo 3º, lá consta se da violência resulta lesão grave ou se da violência resulta morte. Aqui não é da violência, aqui é da conduta. Se é da conduta, então pode ser ali da conduta, pode ser da violência, da ameaça, da própria conjunção carnal, do próprio ato libidinoso, né? Então aqui, se da violência, ou melhor, perdão, se da conduta resulta morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Aí eu vou fazer a mesma observação que eu fiz em relação à lesão corporal, né? Quer dizer, aqui é da conduta resulta morte. Então o sujeito estuprou e do estupro a vítima morreu. Aí é o estupro qualificado pela morte. É um crime só, crime hediondo, crime de estupro na modalidade qualificada com pena de 12 a 30. É diferente daquela situação na qual o sujeito estuprou a vítima, aí depois de haver estuprado a vítima, ele pensa então, mas a vítima me conhece, ela vai me denunciar, eu serei preso. Aí para que a vítima não denuncie, ele vai e mata a vítima. Aí não é estupro qualificado pela morte, aí são dois crimes diferentes. Aí é o estupro na modalidade simples, com pena de 6 a 10, e é o homicídio qualificado, com pena de 12 a 30. Né? Ou seja, a mesma pena aqui do estupro qualificado. Por que o estupro? Aí eu tenho pelo menos uma qualificadora, né? Porque uma das qualificadoras do homicídio, lembre comigo, é praticar o homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Né? Então é isso, né? Então seria matou ali para assegurar a ocultação do crime. Então é estupro, é homicídio qualificado. Então aí estuprou e depois matou são dois crimes diferentes. E os dois hediondos, evidentemente, né? Porque o homicídio qualificado é hediondo e o estupro na modalidade simples, qualquer das modalidades ele já é hediondo, tá? Dois tópicos aqui, tendo encerrado aqui a análise de todo o tipo penal e das três qualificadoras, dois tópicos aqui que eu quero lembrar aqui para vocês, que é muito recorrente em prova de concurso quando a gente fala do crime de estupro. O primeiro é a questão da sextorção e o segundo, meus amigos, é a questão da síndrome da mulher de Potifar. Síndrome da mulher de Potifar, tá? Que é isso? Sextorção... na verdade, tecnicamente não existe esse nome, né, mas é o nome que a doutrina começou a utilizar para aquela hipótese em que existe uma extorsão em que o benefício pretendido é sexual. Isso é estupro, né? A extorsão, lá do artigo 158, que pressupõe a exigência de uma vantagem econômica, né? Então, lá na extorsão, você emprega a violência ou grave ameaça com a pretensão de obter uma vantagem econômica. Aí é que vem. E se a pretensão for de obter uma vantagem sexual? Aí é estupro. Por que é estupro? Porque tem ou violência ou grave ameaça. Então, uma pessoa que tem ali, né? Olha, ou você me dá 10 mil reais ou eu mato o seu filho. Tá, isso é extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Mas outro sujeito diz, ou você pratica sexo comigo ou eu mato o seu filho. Isso é estupro, porque no mínimo tentado, né? Nesse caso aí, no mínimo tentado. Né? Se não houve o ato sexual, já iniciou os atos de execução, já é tentativa. Então isso que a doutrina chama de sextorção, né? Quer dizer, uma extorsão sexual, uma extorsão em que um benefício pleiteado é sexual, isso é estupro, porque nesse meu exemplo, né? Esse meu exemplo aqui, houve uma grave ameaça, por exemplo, né? Bom, e o que é a tal da síndrome da mulher de Potifar? Né? É uma expressão que é utilizada desde a época do professor Nelson Hungria, que remonta a uma história bíblica, né? A história de José do Egito. José do Egito, acredito que todo mundo lembra a história dele, né? Ele foi vendido pelos irmãos, comercializado como escravizado, chegou até as terras do Egito, e lá ele ficou... Primeiramente, antes de cair nas graças do faraó, ele trabalhava com Potifar, ele trabalhava para Potifar, né, como escravizado. Potifar era o chefe da guarda do faraó. E a mulher de Potifar acabou se apaixonando por José do Egito e tentou ter alguma coisa com ele, e ele, por fidelidade ao seu senhor, ele nega a investida sexual da mulher de Potifar. A mulher de Potifar se ira contra ele, parte para cima dele, ele tenta escapar e ela fica com um pedaço da sua roupa, e ela utiliza aquilo como elemento de prova para contar a Potifar que ele, José do Egito, tentou estuprá-la.
E essa história da síndrome de mulher de Potifar foi utilizada pela doutrina e vingou, e é uma história que se repete até hoje, para designar aquelas falsas acusações de estupro, né? A vítima disse que foi estuprada quando na verdade não foi estuprada, né? Enfim, estou contando essa terminologia justamente porque de vez em quando é cobrado em concurso, porque é replicada por muitos livros de doutrina. Em verdade, assim, né, você criar uma teoria, criar uma terminologia para designar isso é estranho, porque claro que existem falsas acusações de estupro, como existem falsas acusações de quaisquer outros crimes, né? Mas de todo modo fica aí o registro de uma expressão que é replicada até hoje em alguns manuais e que de vez em quando é cobrada em prova de concurso. Com isso, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Eu encerro esse nosso encontro tendo tratado do estupro e tangenciado, como eu disse aqui, alguns outros crimes, né? Eu mencionei o que é que diferencia o estupro da violação sexual mediante fraude, o que é que diferencia lá do estupro de vulnerável, falamos da vulnerabilidade, falamos das questões, das particularidades do entendimento jurisprudencial sobre a vulnerabilidade. E com isso eu concluo aqui, como eu disse, foram 6 encontros, 3 primeiros tratando de parte geral do direito penal, dando ênfase ali à teoria do crime, que evidentemente é o que mais cai em prova de delegado, e nos outros 3 tratando de parte especial, falando de crimes importantíssimos como o homicídio, depois o roubo, depois o estupro. Esses a gente analisou de forma detalhada, mas a gente sempre tangenciou a análise de outros tipos penais. Eu, mais uma vez, agradeço imensamente ao curso Dedicação Delta pelo convite, pela confiança. Agradeço ainda mais a todos que nos acompanharam aqui nessa trajetória. Muito obrigado pelo feedback. Recebi muitos feedbacks lá nas redes sociais. Agradeço imensamente a presença de vocês, a participação de vocês, a confiança de vocês no nosso trabalho. E encerro mais uma vez me colocando à disposição para o que eu puder ajudar. Está aí o nosso site, fabioroque.com.br, o YouTube, Fábio Roque Araújo, no Instagram, @professor Fábio Roque. Em todos eles aí nós temos muito conteúdo jurídico disponibilizado gratuitamente. Mais uma vez foi um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até uma outra oportunidade. Bons estudos.